Boa noite, amadas amigas, amados amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez à live do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, Centro Espírita este, localizado na cidade de Araçatuba. Fica aqui no noroeste do estado de São Paulo. Sintam-se todos aqueles que estiverem na live e aqueles que vão assistir posteriormente, abraçados por toda a equipe espiritual desta casa. Que Jesus abençoe a todos para esta live. Então vamos assim, acerenando os nossos corações, aliviando as nossas mentes, silenciando-a, para que possamos assim escutar os nossos mentores espirituais, os nossos amigos do plano maior, nos intuindo, nos inspirando ao caminho do bem, envolvidos com toda esta energia salutar que a casa de Dr. Bezerra de Menezes nos propõe nesta noite de reflexão e aprendizado. Que possamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos, ultrapassando as esferas douradas de Ismael, o anjo protetor da nossa pátria Brasil, responsável por nossa evangelização, que possamos, neste momento, agradecer todo o seu empenho e dedicação, e pedindo a Ele que nos leve, nos eleve à presença de Maria, nossa mãezinha espiritual, que ela possa, com sua luz de amor, nos envolver em seu manto saferino de luz, nos protegendo hoje e sempre. E rogamos a esta mãe espiritual, esta mãe do mundo, que nos eleve à presença do seu Filho maior, Jesus. E diante dele, agradecemos o Evangelho de luz, agradecemos seus ensinamentos e principalmente os seus exemplos, que possamos a partir de hoje nos fortalecer e também exemplificar aqui entre os nossos. E agradecidos que somos a este irmão do mundo, rogamos a ele que nos leve de mãos dadas, como uma família espiritual, à presença do nosso Pai. Diante dele, agradecemos. Agradecemos principalmente pelo dom da vida, por mais esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos nesta família universal, para nos redimirmos diante dos erros de outrora. E esta noite é uma grande oportunidade de aprendizado, que somente aprendendo vamos conseguir evoluir, o necessário para seguir em frente nessa estrada da vida. E assim, diante desse Pai de amor, fazemos a oração que Jesus nos ensinou para começarmos essa nossa palestra singela, desta casa que abre as suas portas, dizendo assim: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, minhas amigas, convido para encher a nossa tela, pedindo permissão a todos para adentrar a residência de cada um de vocês. Um amigo muito querido, um amigo da casa, um trabalhador da casa, dirigente de cursos doutrinários, Rogério Costa, para explanar para nós e trazer um cabedal de conhecimento a respeito dessa doutrina de luz, essa doutrina que nos consola. Seja bem-vindo, meu amigo Rogério Costa. A tela é toda sua e todas as residências conectadas é toda sua neste momento. Uma boa palestra a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Baroni. Boa noite a todos. Que bom, mais uma vez, a gente poder usar essa tecnologia para nos conectarmos e podemos prosseguir com nossos estudos do Livro dos Espíritos. Lembrando, então, na sequência dos nossos estudos, que a gente agora faz a primeira aula, o primeiro bate-papo a respeito do segundo livro do Livro dos Espíritos. Então, só para recordar,
O livro, na verdade, tem 4 partes, ou nós podemos dizer que são 4 livros em um único livro. E hoje, então, a gente começa o segundo livro, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Os temas já têm um caráter mais aplicado à doutrina espírita, mais prático, pode passar, né? E esse segundo livro é composto por 11 capítulos. Nós hoje vamos falar do primeiro capítulo, ou uma parte dele, pode passar o próximo, que, por sua vez, é composto por 8 itens. Nós vamos tentar abordar hoje os 4 primeiros, que são esses 4 que estão em destaque aí, com uma cor amarela. Os assuntos já ficam assim bem mais, como eu disse, mais práticos, mais interessantes, e a gente vai tentar fazer dessa leitura alguma coisa que não fique enfadonha. E eu sempre repito, como nós estamos tratando de estudo, não há outra forma que não nós acompanharmos juntos cada item, cada questão do Livro dos Espíritos. Então, esse segundo capítulo começa na questão 76, esse segundo livro, o primeiro capítulo do segundo livro, na questão 76, e ela trata da origem e da natureza dos espíritos. No primeiro livro, alguma coisa já foi abordada, mas Kardec aqui busca se aprofundar um pouco mais e explorar um pouco mais os codificadores a respeito desse tema. Então ele pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Notem, os senhores, que agora a palavra espírito aparece com a letra maiúscula. Isso, inclusive, está na nota aí. E a resposta dos codificadores é o seguinte: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, vocês lembram que nós vimos o processo da criação no primeiro livro, em que Deus, o Criador, a divindade maior, cria um princípio inteligente e modifica o fluido cósmico universal, tendo assim duas grandes bases, espírito e matéria. Então, aqui ele está dizendo que o espírito são os seres inteligentes, é a fração inteligente da criação, e povoam o universo fora do mundo tangível. E aí sim, anota então do codificador que a palavra espírito, com a letra maiúscula, ela tem a função de designar o indivíduo, uma criatura, e não mais só o princípio inteligente que, quando se trata dele, a palavra espírito aí aparece com a letra minúscula no Livro dos Espíritos. Certo? Pode avançar. Na questão seguinte, Kardec pergunta se os espíritos são distintos da divindade, se eles são diferentes da divindade, ou se são absolutamente iguais porque são emanações ou parte dela. Essa situação de entendimento parte do princípio que, se antes não havia nada e o que havia era Deus, e se tudo que é criado a partir disso tem que ser igual a Deus, então nós seríamos iguais, seríamos emanações. A resposta do codificador é interessante. Ele diz: meu Deus, por que essa interjeição, né? Porque nos capítulos anteriores, nas perguntas anteriores, esse tema já havia sido abordado, mas Kardec novamente insiste no assunto. E ele diz assim: são obras de Deus, exatamente como a máquina é obra do homem que a produz, que a fabrica. Nós somos resultado de um processo criador. A máquina é obra do homem e não é o homem. E continua: sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama de filha, uma criação sua. Isso é meu, é assim que nós falamos. E o mesmo se dá com relação a Deus. Somos filhos de Deus, porque somos resultado da sua obra. Não somos uma emanação da divindade. Certo? O próximo. Kardec pergunta se houve princípio, ou se nós existimos como Deus existe de toda a eternidade. Vocês lembram do primeiro livro, em que ele trata do conceito de Deus? Sempre existiu. E a resposta:
Olha, se nós não tivéssemos princípio, seríamos iguais a Deus. Aí não seríamos criação de Deus e não estaríamos submetidos à sua vontade. Então ele diz: Deus existe de toda a eternidade, isso não se contesta. Quanto, porém, ao modo que nos criou e em que momento o fez, está grifado aí, nada sabemos. Pode dizer que não tivemos princípios, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus sempre criou. Então, em que momento desse processo criador nós fomos criados? Esquece, nós não vamos saber. Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então, são conhecimentos que estão muito além da nossa condição de saber e aparentemente muito além do codificador. Kardec, então, faz uma colocação. Ora, se há dois elementos gerais no universo, um inteligente e um material, assunto lá do primeiro livro, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos são do elemento material? Isso é insistir na questão que já foi abordada no primeiro livro. E a resposta, evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Olha só, a individualização, como os corpos são a individualização do princípio material. Quando ele diz que são a individualização, ele está afirmando que não há dois iguais. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Ele repete e ratifica a resposta anterior. Não há como saber. O próximo, por favor. A questão de número 80, apesar de já ter sido respondida antes, nas entrelinhas das respostas anteriores, Kardec quer clareza. Então ele pergunta: a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então o processo de criação, para nós, para a nossa condição de entendimento, não dá para entender quando começou e quando vai parar, porque ela não começou e ela não vai parar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? De novo, uma pergunta redundante, porque a resposta já foi dada anteriormente, mas como eu disse, Kardec explora e quer clareza nas respostas. Volta, Nani, por favor. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Então está aí novamente a afirmação de que nós não podemos ou não temos como saber em que momento e como isso aconteceu. Fato é que a criação é resultado da vontade divina. A pergunta de número 82, Kardec buscando conceituar e entender o princípio inteligente, ele pergunta: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? E a resposta: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Aqui ele novamente afirma, algumas vezes eles já falaram disso no primeiro livro, que nós não temos nem vocabulário para tentar exprimir ou expressar algumas coisas que estão muito mais ligadas às sensações. E ele faz uma analogia aqui, então. Pode um cego de nascença definir a luz? Isso é uma coisa com a qual ele nunca teve contato direto, ele não pode, ele não consegue definir. E imagina a dificuldade do codificador em tentar explicar para nós a composição ou a forma do espírito, se nós não temos acesso a esse tipo de informação ainda. Imaterial não é bem o termo, é incorpóreo. Pois deves compreender que, sendo uma criação, ele há de ser alguma coisa,
Então, aí o conceito de matéria, e hoje a gente já avançou muito nisso, com a nossa ciência, a ciência dos homens, nessa época era um pouco mais difícil do codificador conceituar. Então, ele é alguma coisa. Portanto, dizer que ele é imaterial fica estranho, mas ele é incorpóreo. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. E é tão etérea, e aí está grifado, que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Ou seja, com os nossos 5 sentidos, grotescos e grosseiros, nós não conseguimos entender a explicação do codificador com relação à materialidade ou imaterialidade do espírito, que é a preocupação aí de Kardec. E aí uma nota. Kardec diz assim: dizemos que os espíritos são imateriais porque, na sua essência, ele é diferente daquilo que nós entendemos como matéria. Nós estamos em 1858 aqui, vocês lembram? Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. Foi exatamente a analogia que o codificador utilizou, né? Como que alguém que nunca teve acesso à sensação da luz pode exprimir o que é a luz? Não dá. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato, os outros 4 que ele tem, né? E não pela visão. E não pode compreender ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos ou dos seres espirituais. Então, só imaginando, tendo vontade e usando a nossa imaginação para tentar compreender isso. O próximo. A questão de número 83, Kardec complementa. Na anterior ele perguntou se os espíritos tiveram começo, se teve, quando foi, como foi. Não tem resposta. A pergunta aqui também é simples. Tem fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um final, têm um termo. E se em dado tempo mais ou menos longo, volta, por favor, o elemento de que são formados não se dissemina. Então não é imaterial, é incorpóreo, foi a colocação. Se teve começo, ele vai ter fim, em algum momento ele retorna para o princípio de onde ele foi emanado, ele volta à massa, quer dizer, há uma reciclagem do princípio inteligente? Essa é a pergunta. Se ele acaba, o que acontece com ele depois? É difícil de conceber-se uma coisa que teve começo e possa não ter fim. O próximo, por favor. E a resposta a essa colocação é simples também. Há muitas coisas que não compreendeis, porque a nossa inteligência é limitada. Agora, o fato de nós não compreendermos não implica em que nós rejeitemos a explicação. A questão, ele coloca aí, o filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Quantas vezes a gente já não falou para os nossos filhos? Não adianta te explicar isso, você não vai entender. Um dia você vai entender, hoje você não vai entender. É exatamente isso que eles estão falando para a gente. Espíritos não têm fim. É tudo que podemos dizer agora. Fomos criados, mas somos eternos. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos. Aqui já é o outro capítulo, né? No mundo normal. Sim, um mundo à parte, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Olha aí a palavra incorpórea aparecendo de novo. O próximo. Qual dos dois mundos, então, se eles constituem um mundo à parte, qual dos dois mundos, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Isso qualquer um de nós responderíamos, né? O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, de fato, o mundo ao qual nós nos ligamos é o mundo espiritual. Lembrando a vocês que nós estamos aqui reencarnados no plano material, com um processo de aprendizado que esse sim tem começo, meio e fim, com uma razão ou com razões não muito claras a nós nos momentos em que nos encontramos reencarnados. Então, o mundo que prevalece
o mundo mais importante é o mundo que existe no âmbito espiritual. A questão de número 86, ainda no mesmo capítulo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Também dá para brincar de adivinhar. Claro que sim. O mundo, de fato, é o mundo espiritual. Nós passamos aqui experiências reencarnatórias no plano material. Então, a resposta é de certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porque um sobre o outro reagem incessantemente. Então, apesar de nós caracterizarmos de uma forma didática como dois planos distintos, a interação e ação entre um plano e outro em todos os momentos de nossa vida reencarnatória. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? É interessante que essa é uma preocupação comum. As pessoas se perguntam onde fica o mundo espiritual. Inclusive com situações assim, onde está determinada colônia, para onde será que fulano, depois do desencarne, foi? E a resposta dessa questão, um pouco mais longa, é assim, estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Então, olha que definição. Onde é que estão? Existe uma região determinada, circunscrita no espaço? Não, eles estão por toda parte. Povoam infinitamente o espaço infinito. Não ajudou muito, né? Tendes muito deles de contínuo a vosso lado. Então nós estamos a todos os instantes cercados pelo plano espiritual, cercado de espíritos que não estão no plano reencarnatório. Ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando. Nós vamos ter um capítulo do livro Espíritos e Espíritos que trata exatamente dessa interação e dessa atuação do plano espiritual sobre o plano material. Sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza. Uma das potências da natureza. Existem muitas outras. E os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso, há regiões interditas aos menos adiantados. Há lugares que os espíritos menos evoluídos não conseguem entrar. Quando ele diz, sem o perceberdes, volta, por favor, Nani, um pouquinho, nessa resposta, atuando sem o perceberdes, se nós prestarmos atenção, na maioria das vezes nós não percebemos porque não estamos atentos a isso. Mas a percepção dessa interação, nós chamamos aqui de mediunidade. É a capacidade de relação, de correlação entre duas mentes, mesmo que estejam em planos diferentes. Então, a percepção disso, nós chamamos de mediunidade. O próximo, por favor. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E a resposta é assim. Para vós, não. Para nós, sim. Para vós, não tem forma determinada, limitada e constante. Mas para nós, eles que estão no plano espiritual, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Qual que é a diferença aqui? É que a preocupação dele, enquanto reencarnado, é determinar se existe uma forma material, uma forma física definida para o espírito. Já no plano espiritual, o que ele diz é, para nós sim, porque na verdade a percepção não é material, é uma percepção de vibrações. Então, nós todos temos uma forma definida, sim, para o plano espiritual. O próximo, por favor. Essa chama ou centelha, a que ele se referiu, tem uma cor? Resposta. Uma coloração para vós vai do escuro e opaco
a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Por que que existe uma cor? Porque nós emanamos energia, nós vibramos em determinada frequência, e isso depende daquilo que sentimos. Esse assunto também vai ser explorado mais para frente. E por que que ele diz nesta faixa de cor? Porque é a faixa que nós conseguimos perceber com os nossos sentidos, não só materiais, mas também perispirituais. O próximo. Uma nota, então, do codificador. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou uma estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Os gênios, entendemos então que são espíritos de um nível evolutivo mais alto e que vibram mais e que emanam luz numa coloração mais intensa. E colocado na cabeça, porque é a sede da inteligência. Daí, então, essa alegoria, como ele diz aqui, sobre a luz emanando da cabeça dos gênios. Próximo. Aqui uma outra questão relacionada ao fato do espírito estar aqui e estar lá, num determinado lapso de tempo. Então ele pergunta se o espírito, no seu movimento, gasta algum tempo para recorrer um espaço. E a resposta é sim. Mas com que velocidade eles fazem isso? Com a rapidez do pensamento, que ainda não sabemos qual é, mas sabemos que é maior que a velocidade da luz. Então ele pode estar aqui e estar lá, segundo a sua vontade, e isso acontece com a velocidade em que o pensamento se transloca. Próximo. E aí Kardec pergunta, mas espera aí, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Isso porque lá no primeiro livro esse assunto é abordado superficialmente. Então aqui ele volta. Se o pensamento é um atributo do espírito, ele não é o próprio espírito? E a resposta é, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Ou seja, isso é quase a mesma coisa, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. O pensamento não é um atributo material. O pensamento não é um atributo do corpo. É um atributo do espírito. Então, onde estiver o pensamento, ali está o espírito. Essa foi a resposta. Continua ainda. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre, porque se é tão rápido assim, ele consegue perceber o que acontece nessa distância que ele cumpre durante a sua movimentação, ou ele simplesmente sai daqui e aparece lá, que hoje nós chamamos de salto quântico, quando uma determinada carga desaparece de um lugar e aparece imediatamente em outro lugar, sem que ele tenha atravessado, se translocado fisicamente. Resposta: dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se quiser, inteirar-se da distância que percorre. Mas essa distância pode desaparecer se isso não for importante para ele naquele momento. Ele sai daqui e chega lá com a velocidade com que o pensamento faz isso, sem que necessariamente tenha que perceber aquilo que está nesse trajeto ou entre esses dois pontos, se é essa analogia que nos permite uma melhor compreensão. O próximo, Anne, por favor. Tá. Então Kardec pergunta assim, e se tiver uma parede no meio desses dois pontos que o espírito vai se deslocar? A resposta é, a pergunta é, a matéria opõe obstáculo aos espíritos? Ele responde, não, nenhum obstáculo. Eles podem simplesmente atravessar a matéria. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo não são igualmente acessíveis. Então não há esse obstáculo. Desde que, só um adendo aqui, o espírito tenha plena consciência do estado em que se encontra. Porque acontece muitas vezes, especialmente nos processos de desencarne muito recente, em que a criatura não tem consciência de que está no plano espiritual e continua precisando abrir portas para poder passar de um lugar para o outro. Isso foi só um comentário curioso.
Tem os espíritos o dom da ubiquidade? O que isso quer dizer? Ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Ele pode ser onipresente? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? E a resposta é não. Dividir um espírito não dá. Ele é um princípio inteligente, é um indivíduo, você não consegue dividir. Mas ele pode se comportar de forma que nós tenhamos a sensação de que ele está em mais de um lugar ao mesmo tempo. E a analogia que ele usa aqui é do Sol. Ele irradia sua luz para toda a Terra. O Sol que nós vemos aqui é o mesmo Sol que se vê em Manaus, é o mesmo Sol que se vê na Europa. Então, ele está em vários lugares, mas nós estamos tratando de um único Sol. A fonte de radiação é única. Foi isso que ele quis mostrar aqui. Não se divide. E aí ele pergunta, então, todos os espíritos irradiam com igual força? Essa resposta também a gente podia brincar de adivinhar, né? Longe disso. Isso depende do grau de pureza de cada um. É claro, quanto mais evoluído, maior essa irradiação e maior a percepção dela. Próximo. E aqui uma nota de Kardec. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada espírito pode lançar seus pensamentos para diversos lados, e nós fazemos isso constantemente, sem que se fracione para tal efeito. Então, o efeito não é fracionado. Ele parece estar integralmente em todos os lugares. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida em todos os pontos do horizonte. Aí a analogia com o Sol que o codificador fez antes. Ou ainda, o que se dá com o homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Ficou muito claro, né? E agora, o capítulo que trata do perispírito. Kardec pergunta assim: o espírito, o princípio inteligente propriamente dito, nenhuma cobertura tem. Ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Qual que é a questão? Se o espírito é só o princípio inteligente e ele é incorpóreo, como é que alguns médiuns ou alguns videntes veem? Então ele pergunta, esse princípio inteligente, para se manifestar, ele está envolto em alguma substância? E a resposta é assim: envolve-o uma substância. Olha o adjetivo, vaporosa para os teus olhos. Quando ele diz aqui vaporosa, ele está fazendo uma analogia com o vapor, que é alguma coisa muito tênue, muito sutil, mas ainda bastante grosseira para nós. Está falando aí um dos codificadores, assaz vaporosa. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, ela é muito leve, etérea, que pode se movimentar com facilidade na nossa atmosfera. E uma nota, a continuidade da resposta, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. O germe é o embriãozinho do fruto. Em volta dele há o perisperma, é um invólucro. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. E nós aprendemos no primeiro livro, do Livro dos Espíritos, que, na verdade, a matéria é a ferramenta que o espírito tem para se manifestar. Então, o princípio inteligente, única e puramente, precisa da matéria, atuar sobre a matéria para que ele possa se manifestar a sua vontade. Então, essas perguntas que Kardec faz aqui dizem respeito a exatamente isso. Olha, você me explicou no livro anterior
que existe um princípio inteligente que é inteligência pura, e do outro lado existe o fluido cósmico universal que vai ser modificado e produz a matéria, e que o espírito e a matéria se unem para que possa haver manifestação, pelo menos nos nossos níveis. Essa é a colocação que nós tivemos no primeiro livro. E aí Kardec pergunta, e de onde tira o espírito seu invólucro, e já usando a palavra aqui, semimaterial, para definir aquela explicação que houve na questão anterior. É vaporoso, é indelével, é muito tênue. Ele usou aqui uma expressão que é semimaterial, que é interessante, né? Porque ou é matéria ou não é matéria, pelo menos lá na época dele. Hoje nós temos um conceito científico um pouco diferente, mas ele usa a expressão aqui, semimaterial, para tratar desse tipo de matéria que o princípio inteligente lança a mão para a formação do perispírito, do que está em volta do espírito. Resposta: do fluido universal de cada globo, porque cada globo tem um tipo de fluido universal modificado próprio. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Então, o perispírito, ou a matéria que o princípio inteligente usa aqui na Terra é diferente de Marte, de Plutão, de Saturno e assim por diante, e quiçá de outros sistemas solares e planetas. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Isso é interessante porque existe até um conceito na doutrina, eu já ouvi algumas vezes, do segundo desencarne. Então, nós temos o desencarne em que o nosso corpo material morre, nós reencarnamos em outro, porém mantemos os nossos perispíritos, em que pese eles possam modificar sua aparência, certamente modificam. Mas quando um espírito sai de um determinado planeta, de um determinado orbe, para outro orbe, ele vai usar a matéria do outro orbe. Então, é colocado um conceito do segundo desencarne, o desencarne perispiritual. A analogia tem essa intenção. O próximo. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta: é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Algumas obras do Chico Xavier, e eu tomo aqui em especial obras do André Luiz, porque eles têm sempre um aparato técnico muito grande, não que não existam outras, existem e bem interessantes. Esse assunto é bem explorado. Espíritos de luz, espíritos de planos superiores, quando vêm à Terra, e não só para reencarnar, mas também para trabalhar aqui mesmo, que no plano espiritual, passam por um processo de embrutecimento do seu corpo perispiritual, quiçá do corpo material, se a missão demanda uma reencarnação. E uma coisa muito interessante é no que diz respeito ao processo de reencarnação do próprio Jesus no plano material. Imaginem um espírito puro, no mais alto grau, que é o assunto do nosso próximo encontro, ter que reencarnar no plano terreno e, portanto, embrutecer todo o seu processo perispiritual e corpóreo para aqui chegar. O próximo. E Kardec pergunta, então, o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Quer dizer, esse invólucro... Ele já tinha feito uma pergunta parecida antes, né? Ele tem uma forma determinada? Lá na pergunta anterior, eles disseram assim, para vós sim, para vós não, para nós sim, né? E para eles é a vibração perispiritual. E ele pode ser perceptível? Resposta: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília. Aí é a vidência, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Vamos parar aqui um pouquinho. Tem a forma que o espírito queira. Ora, o perispírito é formado por matéria indelével, por matéria tênue
segundo a vontade do princípio inteligente. Então, o nosso perispírito tem exatamente a forma que nós entendemos como nós entendemos o que somos. Ele é resultado da nossa vontade. E é assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília. Tem uma passagem muito interessante com Emmanuel, que, uma vez questionado por que ele aparece como senador, na época em que ele estava com Chico, sendo o mentor de Chico, ele teve inúmeras reencarnações na Terra, mas a forma perispiritual como ele se apresentava era de senador romano. E a resposta dele é que ele preferia, aí à vontade, ele preferia aparecer assim para lembrar que foi nesta reencarnação, quando ele foi senador romano, que ele esteve mais próximo de Jesus. E essa história continua, mas eu vou parar só aí. Então, a nossa forma perispiritual é resultado daquilo que nós entendemos que somos. Nós decidimos. Ainda ali, volta um pouquinho, Nani, desculpa. Lembrar vocês que pode tomar forma visível, é que a gente está falando da possibilidade de nós enxergarmos um espírito. Então, é comum, a gente até brinca nas aulas, se o pessoal do ESO estiver conectado aí, né, que muitas pessoas são levadas à casa espírita porque veem coisa, né? E a gente brinca, essa coisa que você vê não é um espírito, é o perispírito, é a manifestação perispiritual do princípio inteligente, né? Essa é a coisa. E que pode muitas vezes mesmo se tornar palpável. O próximo. Há obras complementares, nós falamos isso exaustivamente em todas as oportunidades que tivemos juntos aqui de estudar o Livro dos Espíritos. E com relação ao perispírito, eu peguei algumas. Está aí a Revista Espírita, de dezembro de 1862, com a explicação de um espírito numa reunião mediúnica em Paris. Então ele diz assim: o perispírito, por sua natureza fluídica, é essencialmente móvel, elástico, se assim se pode dizer. Cita características físicas do perispírito. Como agente direto do espírito, ele é posto em ação e projeta raios, segundo a vontade do espírito. Está lá a resposta do codificador. Por esses raios, ele serve à transmissão do pensamento, porque, de certa forma, está animado pelo pensamento do espírito. O pensamento é um atributo do espírito. Pode continuar. Próximo. No Livro dos Médiuns, a primeira parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 4, em que Kardec está explicando o processo, todo o processo de mediunidade. No item 51, ele está aqui. Põe assim: eis a resposta que sobre esse assunto deu um espírito. O assunto aí é exatamente a forma, a composição, a constituição do perispírito. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Envoltório feito de matéria fluida. Direi de modo mais lógico, para me fazer compreendido, que este fluido é a perfectibilidade dos sentidos. A soma dos sentidos perfeita. A extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos inferiores, os fluidos terrestres ainda são de todo inerentes, ainda são muito grosseiros. Então dá para a gente discernir aqui que mesmo o perispírito tem níveis diferentes de fluidez. Logo, são, como vedes, matéria. Daí o sofrimento da fome, do frio, das sensações físicas que um espírito desencarnado pode sofrer. Próximo. Continuação do texto anterior. Esta, para progredir, a alma, para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela é nada para vós, ou melhor, não podeis conceber. Sem esse tipo de material em que ele atua, para nós não é nada. O perispírito, para nós outros espíritos errantes, aqui espírito errante é quem está no plano espiritual, é o agente pelo qual nos comunicamos convosco. Então, é a partir destas emanações, das vibrações perispirituais,
que são trocadas informações e sensações. Não precisa falar, mover o ar e o outro escutar. São sensações, é energia pura. Quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médium de comunicações. As sensações que nós temos, muitas vezes, as intuições que vêm como formas de sensações, são sensações perispirituais. São muitas vezes os nossos mentores se comunicando conosco através de troca de vibrações e de energia perispiritual. E ele continua ainda. Agora, do ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito. Isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. 1862. Hoje a gente consegue explicar alguma coisa. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito, segundo a vontade do espírito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe por este lado, trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Não posso explicar agora, né? Supondes que, como vós também, eu não perquiro? Você acha que ele também não indaga determinadas coisas, ele lá no plano espiritual? Vós pesquisais o perispírito, nós outros agora pesquisamos a alma, que é ela que determina como o perispírito é formado e como ele se porta. Esperai, pois. E aí um quadrinho que traz algumas das características do perispírito, algumas propriedades do perispírito, que são muitas. Ele tem características muito interessantes e nós podemos discutir essas características em vários níveis, segundo a evolução do princípio inteligente que o formou. Pode passar, né? Então, basicamente, nós temos ali espírito, que é o princípio inteligente, o perispírito, esse princípio inteligente, se utilizando de matéria fluida, matéria indelével, matéria vaporosa, que foi o adjetivo que o codificador usou, e o corpo material, que é formado segundo o molde perispiritual. Isso também é assunto para frente. Né? Pode passar. No próximo, por favor. Existe um livro bastante interessante do Zimmermann, é um livro grosso, se é que a gente pode definir assim, né? Tem livro fino e livro grosso, né? Esse é grosso, porque tem muitas páginas, exatamente para mostrar para vocês que é um assunto difícil de esgotar em 5, 10 minutos. Então, quem quiser avançar na leitura, eu recomendo esse livro, é bastante interessante, com muita coisa a respeito das características do perispírito. O próximo. Bom, assim a gente encerra estes 4 capítulos, né, que foram propostos para esse encontro nosso de hoje, e a partir do nosso próximo encontro, então, a gente segue tratando das diferentes ordens de espírito. Os temas vão ficando cada vez mais assim aplicados, com caráter prático mais interessante. Baroni. Está escutando, Rogério? Tô. Beleza, então tá bom. Somos realmente gratos, né, pela oportunidade de aprender mais um pouquinho sobre essa doutrina. E eu estava pensando aqui comigo, aqui a gente já leu várias vezes, né, dando aulas, né, ou assistindo aulas, e cada vez que a gente lê ou relê, a gente entende hoje de uma maneira um pouquinho diferente, né? Isso é muito bom. A gente está vendo e entendendo. Perfeito. Tem uma pergunta de uma amiga nossa de São Paulo, se você permite, eu vou fazer para você. Alice Passos... Tomara que eu consiga responder. Vai, com certeza. Alice Passos Marcondes de São Paulo, uma amiga nossa aí também, irmã da Nani aí. Um grande abraço para ela, tá em todas as lives nossas aí, um grande abraço. Ela diz assim, a pergunta dela é assim, ó, bem pertinente, ó. Se todos os espíritos não irradiam o mesmo poder e se dependem do grau de pureza de cada um, podem os espíritos puros serem desprovidos do perispírito? E continua,
O perispírito tem vida útil nesse caso, dependendo da evolução? Olha, então, a primeira parte da pergunta me parece que é a respeito de irradiar com o mesmo poder, né? O que nos dizem as obras básicas do Espiritismo é que essa irradiação será tão maior quanto maior a evolução, o grau de evolução do espírito. Então, daí o codificador dizer que eles não têm o mesmo poder de irradiação. Obviamente, o espírito mais evoluído consegue emanar luz, vamos colocar a luz como a energia irradiada, com maior potência, né? Os espíritos puros podem ser desprovidos de perispírito? Me parece que é a segunda parte da questão. A resposta é sim. André Luiz mesmo nos traz em mais de uma obra situações em que ele é levado a orbes mais evoluídos, onde não há mais a utilização de qualquer tipo de matéria para que o princípio inteligente possa atuar. Até mesmo uma situação bem interessante, em que, para recebê-lo naquele orbe, algumas criaturas lançam mão de um perispírito fabricado momentaneamente para que ele pudesse interagir, uma vez que ele não seria capaz de perceber o princípio inteligente unicamente, sozinho, sem qualquer tipo de perispírito. Então, parece que sim, que em determinados níveis de evolução, aí no caso dos puros, a gente vai falar disso no próximo encontro, eles estão desprovidos de perispírito. E a outra pergunta é se o perispírito tem vida útil, não é isso? É isso aí. Se tem vida útil. O perispírito vai existir com aquela criatura enquanto ele estiver existindo num determinado orbe, como eu disse. Os codificadores nos ensinaram aí que cada planeta, cada mundo tem a sua própria matéria, a constituição do perispírito, então, vai ser característica de cada planeta, segundo o tipo de material que tiver disponível para ele fazer. No caso da vida útil, é útil enquanto ele estiver ali vivendo, ou ali trabalhando, ou ali atuando, né? Eu acho que foi, não sei se foi essa a intenção da pergunta, mas a resposta é: será útil enquanto estiver ali, naquele lugar, cumprindo com a missão que ele se propôs. Perfeito. Se a Alice puder dar o like aí, se é isso mesmo, né? Se a resposta era o que ela esperava. E todos, né? Todos podem dar o like aí, aqueles que gostaram, né? É importante, né? Para fortalecer a página do Bezerra de Menezes, compartilhar, né? Tão importante poder compartilhar para que mais irmãos possam ter esse aprendizado também. Isso é importante, né? Então, estão nos dando essa ferramenta da internet que a gente possa usar ela na sua plenitude, não é isso? E é bárbaro, né? Que coisa boa, né? A tecnologia é usada para isso. Exato. E antes da gente encerrar, fica aí o convite, né? No próximo domingo a gente vai ter a palestrinha dominical também. Eu estarei presente nessa palestra, vou estar fazendo uma palestrinha no domingo, na mesma página, né, no perfil do Bezerra de Menezes, com o tema para a gente refletir importante, que é dor, sofrimento e um pai que nos ama. Então, convido, né, a todos aí, então, no domingo de manhã, às 9 horas, a Nani aí, que está atrás aí dessa câmera aí, nos proporcionando essas lives, né? Deixe um like para ela aí também, todo mundo que está conectado aí, coloque aí um vai Nani aí, para fortalecer a nossa amiga aí também, que ela está... Se a gente tem essa palestra aí durante o tempo inteiro, é porque ela está ali proporcionando isso para nós. Um beijo para nossa amiga, tá certo? E ela é que começa mais cedo e é a última que termina, né, Banu? É isso, exatamente, é a última a apagar a luz, com certeza, não é isso? Então, convido você, Rogério, nosso amigo aí, para fazer a oração final aí, para a gente se conectar mais uma vez a esse Pai de amor aí, e nos fortalecer ao longo da semana. Um beijo no coração de todos que estavam presentes aí, viu? Obrigado, Baroni. Eu convido a todos vocês, então, que estão aqui conectados, né, e mesmo aqueles que não estão conectados pela nossa internet física, mas estão conectados pelos nossos corações, né, pelo nosso amor, que no momento de relaxamento, agora, possamos perceber o plano maior interagindo conosco,
E assim, Pai, agradecer a mais essa oportunidade, a mais esse momento de estudo, de interação, de aprendizado. Que possamos, Senhor, durante a semana, sermos mais uma vez abençoados pela Sua proteção, pela Sua orientação. Que possamos ter condição de discernir, a cada passo que dermos, o caminho certo, Senhor. O caminho que nos permita caminhar no sentido dos Seus ensinamentos, do Seu amor. E mais uma vez, Senhor, com a oração que nos ensinastes na montanha, pedimos permissão para o encerramento desse momento de estudos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, Pai. Muito obrigado a todos, em especial a Nani e ao Barone. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado.